Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços digitais, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel, da rádio, a liturgia. Sempre transmito a liturgia para quem me segue, e de forma antecipada, para que as pessoas possam ter essa informação. E quando elas forem à missa, tenham o conteúdo já na mente. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 26 de setembro de 2025, sexta-feira, 25ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração católica, nós temos a missa à escolha. Neste dia, temos dois santos muito conhecidos na Igreja Católica, São Cosme e Damião. E também tem a história de São Paulo VI, que a data pode ser outra também. Mas vamos lá. Vamos à liturgia primeiro, depois falaremos dos santos. 26 de setembro de 2025, a primeira leitura é o livro da profecia de Ageu, capítulo 1, versículos do 15b até o versículo 9 do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do 7º mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há dentre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? E como a vedes agora? Não parece aos vossos olhos uma sombra do que era? Mas agora toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo todo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Eu assumi um compromisso convosco quando saístes do Egito, e meu espírito permaneceu no meio de vós. Não temais. Isto diz o Senhor dos exércitos: ainda um momento, e eu hei de mover o céu e a terra, o mar e a terra firme. Sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações. Hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Pertence-me a prata, pertence-me o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O esplendor desta nova casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o 42 na Bíblia Vulgata ou 43 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º, 3º, 4º, refrão 5º BC. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Repitamos: espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Fazei justiça, meu Deus, e defendei-me contra a gente impiedosa. Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Sois vós o meu Deus, meu refúgio. Por que me afastais? Por que ando tão triste e abatido pela opressão do inimigo? Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia. Que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador.
Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Repitamos, espera em Deus, louvarei novamente o meu Deus Salvador. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 a 22. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. E dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Aconteceu naquele tempo que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos às reflexões, às explicações do Evangelho. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos a seguinte mensagem. Terminada sua oração individual, Jesus faz aos discípulos a pergunta fundamental: quem sou eu? E o faz em dois tempos, para que a resposta deles se destaque sobre as opiniões do povo. A pergunta é um desafio, não simples curiosidade. Ultrapassando o nível da resposta do povo, Pedro responde como cabeça de todos: tu és o Messias de Deus. Isto é, o ungido de Deus que vem implantar a era da justiça e da paz, conforme Isaías capítulo 11, versículos do 1º ao 9. Os discípulos, porém, terão de percorrer longo caminho até compreenderem a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o Messias que vai realizar sua missão como servo e sofredor. Os chefes do povo, os anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, que mantêm a sociedade injusta, vão matá-lo. Ele, porém, ressuscitará e dará continuidade a seu projeto por meio de seus seguidores. O livro Palavra e Vida também traz uma explicação sobre Lucas capítulo 9, versículos do 18 ao 22. O mais interessante do Evangelho não é a resposta de Pedro, mas a ordem de Jesus de que não digam a ninguém que ele é o Messias. Recorda-me São Francisco, enviando seus frades para anunciar o Evangelho entre os muçulmanos e recomendando-lhes que falassem só no caso de necessidade. Imagino que Jesus lhes diz para que não digam a ninguém porque, primeiro, ainda lhes falta aprender muito e conhecer a respeito de Jesus. E segundo, o mais importante da vida cristã não se transmite por meio da palavra, mas pela vida, amando os que estão ao nosso derredor. Vamos ao livro Pão Nosso de Cada Dia, que tem uma explicação sobre este Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Diz aqui o seguinte: no conjunto do Evangelho de Lucas, os versículos 18 a 51 do capítulo 9 são como que a dobradiça entre a primeira e a segunda parte. Neles ecoam com toda naturalidade os temas da primeira parte
e se anunciam os da segunda. De fato, respondem à pergunta decisiva na arquitetura do Evangelho: quem é esse homem? Quem é Jesus? A resposta é decisiva e vem de todos os lados, do povo, dos discípulos de Jesus, do Pai, e introduzem no conhecimento do enigma. Qual é o seu espírito? Aquele espírito que o levará a Jerusalém, bem diferente daquele que o levou ao deserto para tentá-lo. Até aqui, se ia até ele para ouvi-lo e ser por ele curado. Agora, curados do mal da desobediência, são chamados a ir atrás dele e a ver o reino de Deus. O verbo ir torna-se o fio condutor da narrativa. A meta desta caminhada é precisa: Jerusalém. Jerusalém é a meta. É a longa viagem para a qual se dispõe do pão, e enquanto nos capítulos 9 a 13 se falará do Espírito de Jesus que o discípulo deve seguir, nos capítulos de 14 a 16, este se revela como o dom da misericórdia de Deus em Jesus. Concretamente, este Espírito se manifesta na capacidade do discípulo de também ser misericordioso. Na verdade, retoma-se o tema de Lucas capítulo 6, versículos de 20 a 38. Do versículo 17 ao versículo 18, Lucas salta nada menos que 75 versículos de Marcos e é a chamada grande omissão. Com esta operação, o cirurgião literário, Lucas, liga diretamente o dom do pão à capacidade de reconhecer o Senhor e de enfrentar a viagem. Na mesma linha, nos versículos de 18 a 50, Lucas condensa em 33 versículos os 53 versículos de Marcos. Capítulo 8, versículo 27 ao capítulo 9, versículo 41. Sua intenção teológica, é mostrar a ligação entre a oração dos discípulos e o afastamento do mundo. A pergunta a respeito da identidade de Jesus, quem é este, vinha sendo esboçada desde os primeiros capítulos do Evangelho. Insinuada, formulada ou retomada por João Batista e retomada também pelos convidados, levantada pelos discípulos, levantada por Herodes. Todos questionavam: quem é este homem? Aqui, num clima de oração e solidão, só Jesus e os discípulos, ela é colocada pelo próprio Jesus. Finalmente encontra a resposta. A resposta, por conseguinte, é reservada aos discípulos que estiveram com ele e aceitam ser por ele questionados. É uma resposta incompleta, que deve permanecer aberta à ulterior revelação que Jesus fará de si. Fechar-se na própria resposta é a tentação diabólica por excelência. Nesta pequena perícope, dá-se a passagem de um conhecimento religioso de Jesus, segundo a carne, ao conhecimento próprio da fé, segundo o Espírito, que capacita os discípulos a tanto. De fato, os discípulos são capazes de reconhecê-lo como novidade absoluta, como Cristo de Deus. A esta altura, Jesus revela seu mistério mais profundo, mistério do pão partido, da vida dada, da sua morte e ressurreição. Desta maneira, Jesus responde plenamente à pergunta: quem é este que exige obediência? Desta maneira, também o discípulo obediente vê-se associado a ele, entra a fazer parte de sua família, come o pão que sustenta na santa viagem. O ponto-chave é a passagem da resposta de Pedro à resposta de Jesus. Passa-se de um messianismo glorioso que aspira e espera um Messias rei, poderoso, glorioso, ao messianismo do amor e do serviço que se entrega ao Pai e se perde pelos irmãos. É o mistério da cruz, sem a qual não existe Jesus, nem fé, nem cristianismo. Trata-se da verdade, de um escândalo etimologicamente, de um obstáculo difícil de transpor, que exige conversão profunda e permanente. Ou se passa por esta estrada estreita, ou não se chega à fé e ao seguimento do Messias Jesus. Vamos agora aos santos do dia, depois dessas reflexões, uma delas muito profunda ali. São Cosme e São Damião
são santos de 26 de setembro. Foram mártires. Morreram em 303. Memória facultativa na igreja, hein? Igreja Católica, nas celebrações eucarísticas ou da palavra. Foram médicos da Síria, martirizados em Ciro, naquele país. Exerciam a medicina gratuitamente. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, no site A12, Cosme e Damião eram irmãos e cristãos. Apesar da tradição, não se sabe exatamente se eles eram gêmeos. Desde muito jovens, ambos manifestaram um enorme talento para a medicina. Estudaram e se diplomaram na Síria, exercendo a profissão de médico com muita competência e dignidade. Inspirados pelo Espírito Santo, usavam a fé aliada aos conhecimentos científicos. Os irmãos não cobravam absolutamente nada pelos tratamentos, mas tudo faziam com caridade e dedicação. A fama de Cosme e Damião despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. O governador deu ordens imediatas para que os dois médicos cristãos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Mandou que fossem barbaramente torturados por se negarem a aceitar os deuses pagãos. E em seguida foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Os santos Cosme e Damião são venerados como padroeiros dos médicos, dos farmacêuticos e das faculdades de medicina. Olha, uma história de mártires da igreja. São santos também venerados por outras denominações. Santo do dia 26 de setembro, São Gedeão, juiz de Israel, da tribo de Manassés. Gedeão libertou o povo eleito das mãos dos madianitas. Gideão ou Gedeão e seus 300 soldados, sob a bênção de Deus, venceram 35 mil inimigos. Olha a mão de Deus aí. No século XI a.C., o povo de Israel costumava se rebelar contra Deus, também chamado de Javé, e por isso sofria perseguições dos inimigos das vizinhanças. O povo acabava orando muito e Deus constituía um libertador para eles. Era a época dos juízes, anterior à dos reis. O inimigo da vez eram os midianitas, ou madianitas, descendentes de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, que formavam tribos habitantes do deserto. Eles atacavam as terras dos hebreus e tudo o que plantavam era roubado. Foi um pesadelo que durou 7 anos. O povo se escondia com suas produções em cavernas, clamando pela misericórdia de Deus. Naquele tempo, só Gideão se atreveu a sair da caverna para cuidar do trigo. Deus resolveu ajudar os israelitas e escolheu Gideão, que por sua vez pediu provas de que era Deus mesmo quem o chamava. Frágil, pequeno e caçula de uma família simples, ele não acreditava que Deus lhe falava e não se sentia capacitado para defender seu povo. Davi também, posteriormente, mesmo não sendo o primogênito e nem o mais forte, seria um dos escolhidos do Altíssimo Senhor. Deus dá provas a Gideão de que o tinha escolhido para enfrentar o poderoso inimigo midianita. Muitos do povo da época em Israel, como o próprio pai de Gedeão, adoravam o falso deus Baal. Olha só, logo no início da sua missão, Gideão destruiu um altar da região dedicado à adoração a Baal e no mesmo local criou um altar para Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus que está na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O juiz Gedeão recebeu então um novo nome alternativo, Jerubaal. Ele começou a se preparar para enfrentar o exército de 35 mil midianitas, chamando 32 mil hebreus para serem soldados. Destes, só 10 mil foram selecionados e os outros 22 mil retornaram para seus lares. Como novo teste, Gideão levou os 10 mil para a fonte de água, onde os observou mais atentamente, escolhendo em seguida somente 300 para a batalha. Os escolhidos foram os que
saciaram sua sede com um olho na água e outro no inimigo. Foi praticamente mais uma prova de Deus, que queria não quantidade, mas sim qualidade e fé. Os 300 foram divididos em 3 companhias que cercaram os acampamentos midianitas com inteligente estratégia durante o período noturno. Eles tocaram trombetas e atearam fogo, deixando os inimigos surpresos, desnorteados e confusos, que deste modo começaram a se enfrentar e a se destruir entre eles próprios. Muitos fugiram, sendo perseguidos e vencidos pelos hebreus. Na verdade, foi Deus quem deu a surpreendente vitória ao povo escolhido, cabendo a ele a honra e a glória. Gideão foi assim considerado o juiz libertador de Israel da época, por fazer justamente o que Deus mandou. Depois de Gideão viria a se destacar entre o povo outro juiz chamado Sansão. Santo do dia 26 de setembro. Santo Eusébio de Bolonha foi bispo, morreu mais ou menos no século IV. Combateu o arianismo junto com Santo Ambrósio de Milão e empenhou-se em promover entre os jovens o valor da virgindade. Então é um santo do século IV, da época de Santo Ambrósio. Santo Eusébio de Bolonha, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 26 de setembro é São Nilo, abade, morreu em 1004. Foi de uma família de Rossano, na Itália. Renunciou ao mundo, ingressou no mosteiro de Santa Maria del Patiri, onde organizou uma escola de calígrafos para a reprodução de textos sagrados. Santa do dia 26 de setembro é Santa Teresa Kolderk, virgem, morreu em 1885. Fundou a Sociedade de Nossa Senhora do Cenáculo em Lyon, na França. Santas do dia 26 de setembro são elas: Santa Luzia Kim, Santa Catarina I, viúva, e Santa Madalena Cho. Foram esta virgem, todas elas mártires. Então, Luzia Kim, Catarina I, viúva, e Madalena Cho, virgem, todas mártires, que morreram em 1839. Por sua fé em Cristo, morreram vítimas de atrozes tormentos em Seul, na Coreia, país da Ásia. Vamos a outra beata. Essas foram santas, né? Bem-aventurada do dia 26 de setembro é a beata Lúcia de Caltagirone. Foi virgem e morreu em 1400. Lúcia de Caltagirone foi terciária franciscana falecida em Salerno, na Itália. Destacou-se por sua fidelidade à regra e sua devoção às 5 chagas de Cristo. Bem-aventurado do dia 26 de setembro é o beato Gaspar Stangasinger, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1899. Foi um sacerdote redentorista, ou seja, da congregação do Santíssimo Redentor. Ele dedicou-se à educação dos jovens. Gaspar Stangasinger faleceu aos 28 anos em Gars, na Alemanha. Bem-aventurado do dia 26 de setembro é o beato Luiz Tesa. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1923. Foi um religioso camiliano que fundou em Roma a Congregação das Filhas de São Camilo. Faleceu no Peru, na América do Sul, onde foi enviado em missão. Agora tem aqui a história de São Paulo VI, mas a informação que eu colhi fazendo pesquisa é de que ele não é deste dia, só que tem um anuário famoso aí colocando Paulo VI neste dia 26 de setembro. Então, mesmo assim, com essa dúvida, eu vou passar a biografia dele. São Paulo VI. De acordo com o site do Vaticano, João Battista Montini nasceu em Concesio, na Brescia, Itália, em 26 de setembro de 1897, numa família católica muito comprometida com a política e a sociedade.
Em 1916, entrou para o seminário. 4 anos depois, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi enviado a Roma para dar continuidade ao estudo de filosofia e ciências humanas. Formou-se em Direito Canônico em 1922 e em Direito Civil em 1924. Em 1923, Montini foi designado para a Nunciatura Apostólica de Varsóvia, na Polônia. No ano seguinte, foi nomeado minutador. Participou das atividades de estudantes universitários católicos organizadas pela entidade denominada FUT, da qual foi assistente eclesiástico de 1925 a 1933. Montini foi colaborador do cardeal Eugênio Pacelli, até que este foi eleito Papa em 1939 com o nome de Pio XII. Montini preparou o esboço do extremo apelo pela paz que Pio XII lançou através do rádio em 24 de agosto de 1939, às vésperas do grande conflito mundial. Primeira Guerra, né? Com a paz nada se perde, com a guerra pode-se perder tudo. O apelo não foi atendido pelas autoridades. Em 1954, Montini tornou-se arcebispo de Milão, demonstrando verdadeiro pastor até então não conhecido, dando atenção aos problemas do mundo do trabalho, à imigração e às periferias. Promoveu a construção de mais de 100 novas igrejas em busca de irmãos distantes. Foi elevado a cardeal e participou do Concílio Vaticano II, apoiando a linha reformadora. Após a morte de João XXIII, Papa João XXIII, que tinha o nome de batismo de Ângelo Roncalli, foi eleito Papa em 21 de junho de 1963, escolhendo o nome de Paulo VI, numa referência ao apóstolo dos gentios, São Paulo. Deu continuidade à obra de seu predecessor, retomando os trabalhos do Concílio Vaticano II, conduzindo-os com atenciosas mediações até a sua conclusão em 8 de dezembro de 1965. Antes foi anulada a mútua excomunhão ocorrida em 1054 entre Roma e Constantinopla. Paulo VI deu impulso também ao diálogo ecumênico, mediante encontros e iniciativas relevantes. O impulso renovador no âmbito do governo da Igreja traduziu-se depois na reforma da Cúria em 1967. O desejo de Paulo VI de dialogar no âmbito eclesial com várias confissões e religiões e com o mundo esteve no centro de sua primeira encíclica, Ecclesiam Suam, de 1964, seguida por outras 6, entre as quais Populorum Progressio, 1967, sobre o desenvolvimento dos povos. Desenvolvimento dos povos, é isso mesmo? Que teve uma ampla ressonância. E a Humane Vitae, de 1968, dedicada à questão dos métodos de controle da natalidade, que suscitou inúmeras controvérsias até em muitos ambientes católicos. Outros documentos importantes do pontificado de Paulo VI foram a Carta Apostólica 80 Adveniens, de 1971, pelo pluralismo do compromisso político e social dos católicos, e a Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, de 1975, sobre a evangelização do mundo contemporâneo. Foi o primeiro Papa a dar início ao costume de fazer viagens, com 9 visitas durante o seu pontificado, que o levaram aos 5 continentes. Em 1964 foi à Terra Santa, depois à Índia, em 1965 a Nova York, onde fez um discurso histórico diante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Em território italiano, fez 10 visitas pastorais e instituiu o Dia Mundial da Paz, celebrado todos os anos desde 1968, em 1º de janeiro. Olha, a fase final do pontificado de Paulo VI foi assinalada dramaticamente pelos fatos históricos do sequestro e morte de seu amigo Aldo Moro, pelo qual, em abril de 1978, fez um apelo às Brigadas Vermelhas pedindo a sua libertação, mas em vão.
Paulo VI faleceu em 6 de agosto de 1978. Foi proclamado beato em 19 de outubro de 2014 pelo Papa Francisco, que também o canonizou em 14 de outubro de 2018. Santo do dia 26 de setembro, Santo Elesiário de Sabran. Vamos ver se vai dar para passar a história de Santo Elesiário de Sabran. De acordo com o site Franciscanos, ou franciscano, melhor dizendo, ele é Euseário, não Elesiário, hein? Euseário nasceu no ano de 1285 na pequena aldeia Provence, na França. Sua mãe ofereceu o menino ao Senhor Jesus. Olha que coisa bonita, ofereceu seu filho a Deus, dizendo que estava disposta a entregá-lo antes que sua alma fosse manchada em vida pelo pecado mortal. O voto heróico da mãe foi ouvido. Ele teve ótima educação ao lado do seu tio Guilherme de Sabran, abade de renome do mosteiro beneditino de São Vítor. Todavia, ainda muito jovem, por vontade de Carlos de Anjou, casou-se com Delfina de Cine. Euseário, muito inclinado à piedade, e Delfina, que não queria o casamento, de comum acordo, resolveram conservar sua castidade, mesmo após as núpcias, e cumpriram seu acordo. Após a morte de seu pai, Euseário herdou, com outros títulos de nobreza, também o de conde de Ariano, indo à Itália para tomar posse do condado sob a imediata autoridade do rei. Conquistou o amor do povo, sendo querido pelo rei de Nápoles. Em 1312, quando Roma foi sitiada pelo exército do imperador Henrique VII de Luxemburgo, Roberto de Anjou encomendou ao conde de Ariano o mando de seus soldados, que pediam ajuda ao Papa. Euseário aceitou a tarefa e forçou os imperiais a abandonar Roma. Depois de 4 anos na Itália, retornou a Provence, motivo de grande alegria para Delfina e para todos da região. O casal recebeu então o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Se antes fizeram juramento de perseverarem na virgindade, agora fizeram voto perpétuo de castidade. Ele se preocupou que em seus territórios florescesse a vida cristã, se mantivessem bons costumes, se administrasse a justiça e se defendessem os pobres. Morreu em 27 de setembro de 1323. Delfina de Cine, que nasceu em 1284, nas colinas de Luberon, na França, foi declarada beata também, né, a esposa. 2 santos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 /.